Oi pessoal, eu me chamo Clério, eu sou da Igreja Metodista Retiro Poético em Cordeiro, né, no estado do Rio, e hoje estamos aqui para gravar, para falar um pouco sobre a nossa lição da Escola Bíblica, a lição que fala sobre a igreja e o dinheiro, à luz da Bíblia. O que a Bíblia diz sobre o dinheiro na igreja? Certo? Então nós vamos procurar estudar, falar um pouco, estudar contigo sobre o que a Bíblia fala a respeito do dinheiro na igreja. Essa lição número 6 da nossa escola diz assim: a igreja e o dinheiro à luz da Bíblia. O dinheiro está no âmago de muitos problemas das igrejas. Algumas delas enchem seus cofres exigindo dízimos de seus membros para financiar estilos de vida extravagantes dos dirigentes da igreja. Muitos usam o dinheiro da igreja para construir grandes empresas. É isso que Deus quer? Aqueles que verdadeiramente procuram seguir a Jesus precisam buscar sua vontade no Novo Testamento. Ali encontramos tanto instruções dadas aos apóstolos inspirados como exemplos de como as igrejas obtinham e usavam o dinheiro no serviço do Senhor. Diz assim, o que a Bíblia diz sobre as finanças da igreja? Ao entrarmos nesse estudo, será útil lembrarmos de dois princípios básicos sobre igrejas no Novo Testamento. No plano de Deus, a igreja é um corpo espiritual e com uma missão espiritual. Certo? Então, a igreja ela foi instituída à base espiritual. Certo? E a missão é também puramente espiritual. Muitos dos problemas das igrejas modernas relacionadas com o dinheiro são resultado de decisões humanas de deslocar o centro das atenções da sua missão espiritual para os interesses sociais, políticos ou comerciais. Então, não se deve, se desviar a real missão da igreja. Não se deve desviar. A igreja veio, a igreja foi instituída para ser puramente espiritual e com a missão espiritual. E, infelizmente, muitos problemas surgem de trazerem essa parte para a vida material, relacionadas com o dinheiro. E aí nós vamos entrar na situação que quando a igreja, lá no Novo Testamento, não é? Como ela adquiria esses recursos e para quê? Para poder ajudar aqueles que estavam necessitados. Certo? E aí diz em 1 Coríntios 16, versículo 1 até o 2, diz assim: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. É o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios. Então, a igreja, ela separava, os irmãos separavam a sua oferta e diz que conforme a sua prosperidade. Ele separava a sua oferta para enviar para quê? Para enviar para aqueles mais necessitados. Certo? Então, os recursos que os irmãos arrecadavam era de prioridade para suprir as necessidades daqueles necessitados. Então, eu separei aqui um texto lá no livro de também
de 2 Coríntios, capítulo 8, que eu gostaria de frisar bastante com os irmãos a esse respeito, não é? Quando fala sobre as ofertas, a oferta das igrejas da Macedônia para os pobres da Judéia. E aí o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele pede que a igreja, ela pede que a igreja vá mesmo juntando, fazendo essa parte para auxiliar aqueles que estavam necessitados. Então, queridos, o dinheiro, há necessidade dele. A igreja está para ajudar aqueles que têm necessidade. Certo? Então, esta parte, quando diz aqui que nós devemos, nós como igrejas, que nós somos a igreja, que nós devemos contribuir conforme a nossa prosperidade, é levar em conta o seguinte, aquilo que eu tenho necessidade, aquilo que vai me suprir, entendeu? Aquilo que vai me suprir. E aí eu preciso ver, olhar, ter misericórdia daqueles que têm muito menos que eu. Certo? Então, eu, você, nós somos igreja. Nós somos a igreja. E como igreja, nós temos que ter misericórdia daqueles que têm menos. E aqui interessante, aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 8, está dizendo também que a igreja, ela separava, aqui a igreja separava a parte para enviar para aqueles que estavam mais necessitados. Certo? Aqui diz assim, quer ver? Eu gostaria de ler um pouco para a gente poder entender melhor. Também, irmãos, vós fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza a sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Ó, que coisa fabulosa. A igreja, mesmo aqueles que de repente tinham o suficiente para si, mesmo nas tribulações, mesmo nas dificuldades, eles achavam meio de separar para poder ajudar a outros com mais necessidade. Então, quando nós, volto a enfatizar, nós somos a igreja, Então, nós temos que olhar para outros com um olhar de misericórdia e também ter um olhar de misericórdia para essas pessoas, para esses que têm muito menos que nós. Não é? Aqui, o apóstolo Paulo fala que nós devemos fazer isso, pedindo-nos com muitos rogos e graças que participarem da assistência dos santos. Então, a igreja aqui, ela pedia para poder ajudar, a igreja da Macedônia pedia para poder ajudar ao povo que estava sofrendo, ao povo da Judéia. Né? E aí não fizeram por conta. E muitas das vezes, né, tomara que não, mas às vezes acontece, né? Você achar assim, eu tenho tão pouco. Mas o pouco que você tem, se der o suficiente para você, você pode como ajudar outros. Certo? Não é dando que se recebe. Não é isso? Então, é dando que se recebe. No reino de Deus é assim. Você deve ser generoso. Você precisa olhar de um olhar de misericórdia para aqueles que sofrem. E a igreja tem esse papel. A igreja olha para aqueles que sofrem. Aí o dinheiro, sim. Texto bem conhecido, né? Malaquias 3:10, quando a ordem que era para levar à casa do tesouro, né? Trazer os dízimos, as ofertas à casa do tesouro, para que haja manutenção, para que haja mantimento.
e dali o quê? Se repartir para aqueles que tinham necessidade. Certo? Esta é a missão da igreja. O dinheiro é para ser usado assim. O dinheiro é para suprir as necessidades daqueles que estão passando, né, dificuldades. E aqui vamos aqui na nossa revista, né? A nossa revista traz aqui como as igrejas do Novo Testamento usavam dinheiro. Foi isso que eu falei. Elas usavam para ensinar. O dinheiro que é trazido à casa do tesouro, o dinheiro que é para manutenção, para manter missionários, né? Para manter irmãos que saem ao campo, irmãos que saem da sua cidade, às vezes vai para outro lugar mais longe, lugar distante, e aí esse dinheiro a igreja enfia para o sustento da obra, para ensinar, para levar outros a anunciar ao Evangelho. Diz que a nossa missão é servir a Jesus e mostrar a outros como fazer o mesmo. A principal missão da igreja sempre será espiritual, alcançando os perdidos e edificando os salvos. E aí, o dinheiro, né? Entre aí as finanças, a minha finança, a sua finança, né? As nossas finanças colocadas, entregue no altar do Senhor, né? Para que haja manutenção, para que haja mantimento, para que haja o suficiente para que o Evangelho seja pregado, seja anunciado. Certo? Então, nós precisamos o quê? Saber o seguinte: nós não temos que reter. Nós não temos que reter. A Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores. Não é? Nós não podemos servir a Deus e servir a Mamon. Mamon aqui, ele está dizendo assim, não que Deus o Senhor, ele não diz que é pecado ter dinheiro. Não é, não. Senão assim não teríamos muitos outros homens na Bíblia e Deus concedendo riquezas a eles. A Bíblia diz que Salomão foi excelente. Que riqueza teve aquele homem. Não é? Mas ele tinha sabedoria vinda dos altos céus. Nosso querido irmão Jó, homem próspero também, não é? Deus continua abençoando. O que acontece e que não pode, não é, de modo nenhum, é colocar no dinheiro a nossa confiança. Desviar para o dinheiro o nosso louvor, a nossa adoração. Colocar no dinheiro a nossa vontade e não deixar que ele nos governe. Quem tem direito em nós, quem governa a nós, é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aí as finanças entram para que nós possamos administrar bem, ajudar aqueles que há de necessidade, para que o Evangelho seja pregado, suprir as necessidades daqueles que sofrem. Então, a Bíblia nos chama a atenção para isso, não é? Veja outro exemplo muito claro também do mau uso do dinheiro, não é? Nós sabemos a história de Ananias e Safira, não é? Eles venderam a propriedade que eles tinham e quiseram mentir, não é? Quiseram mentir a respeito. O dinheiro era para suprir a necessidade. Então, querido, que não venhamos de modo nenhum a querer reter alguma coisa que não nos pertence. Não é? Seja você, sejamos nós, aqueles que saibam administrar os recursos que Deus nos concede. É Ele que nos concede. E quando diz aqui que não devemos servir a dois senhores,
Porque a Bíblia diz, ou há de servir, agradar a um e desagradar a outro. A quem nós queremos agradar? Com certeza você quer agradar a Deus. Com certeza. E o recurso que Ele dá para você é para você fazer, ajudar a outros, investir no Evangelho para que outros conheçam Jesus como Senhor e Salvador. E aí também você vai estar agradando ao Senhor, vai estar honrando ao Senhor dos Senhores. Então, faça isso. Faça isso. Se você pode, seja liberal. Se você pode, agrade ao Senhor, honre ao Senhor com as suas finanças. Honre ao Senhor com as suas finanças. Ajude aqueles que estão necessitados. Eu e você, volto a informar, nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Quer ver um exemplo? Se você pode ofertar, se você pode ajudar, nunca venha querer enganar o Senhor, dizer que não pode. Porque Ele sabe que você pode, que eu posso. Você entendeu? Um exemplo claro. Se você pode investir, vamos aí um exemplo, se você pode investir em R$300, vamos assim. Aí você investe com R$20. Por quê? Por que com 20 se você tem 300? Não é? Quem mais sabia que você tinha R$300 à disposição para investir? Só você e Deus. Você está enganando a quem? Está enganando a Deus? De modo nenhum. Ninguém engana a Deus. Então, queridos, a igreja e o dinheiro. Você e eu, nós somos igreja. Que nós não venhamos de modo nenhum a querer deixar que amor ou dinheiro venha atrapalhar a nossa caminhada, que o amor ou dinheiro venha tomar lugar ao amor a qual nós devemos ter somente ao Senhor dos Senhores, ao Deus Todo-Poderoso. Que Deus abençoe, que Deus guarde e que você possa sempre, nós possamos sempre ouvir o Espírito Santo de Deus a nos falar e a nos ensinar que nós devemos ter aqui as nossas finanças, ter os nossos recursos para honra e glória do Senhor. Para a honra e glória do Senhor. É bom ter uma igreja com poltronas bonitas. Sim, claro, claro. Sim, pode ter. Mas que não seja prioridade disso tudo. Que seja prioridade a proclamação do Evangelho, a atender aqueles que estão em necessidade. Que Deus continue abençoando a todos. Muito obrigado pela sua atenção. Boa noite.